ou então uma empresa que sucedeu aquela, comprou aquela empresa que foi extinta, então é o sucessor. Admite-se ainda a pessoa jurídica. Lógico, aí eu vou ter um depósito que pode ser de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O silo pode ser tanto de um fazendeiro pessoa física, quanto pode ser de uma pessoa jurídica. Normalmente, quando é um depósito grande, é uma pessoa jurídica. Não devolvida a coisa, o dono estará sujeito a eventual pena de prisão. E aí eu vou aqui explicar com calma isso aqui. O Pacto de San José da Costa Rica não só proíbe, que esse pacto garante a proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, ele não só proíbe a prisão do depositário infiel, como também proíbe, tá, a prisão do inadimplente de pensão alimentícia. Então, daqui para frente, quando vocês ouvirem, vocês devem ter aprendido no curso de Direito, são as duas formas de prisão civil, a prisão do inadimplente de pensão alimentícia e a prisão do depositário infiel. Já se considera que a prisão do depositário infiel é ilegal e já está se defendendo a tese de que o Brasil é signatário do pacto e, portanto, também não poderia haver a prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia. Ok? Bom, uma outra coisa importantíssima é isso aqui. O terceiro que porventura estiver na posse da coisa depositada não terá legitimidade passiva para a ação de depósito. Imaginemos a seguinte situação. Nós temos aqui, nessa sala, imaginemos que nós tenhamos uma grande fazenda. Todos nós aqui somos fazendeiros e você é o proprietário de um silo. E esta moça que está sorridente, com essa roupa belíssima, o que é isso aí? É róseo? Elas vieram de róseo, elas geralmente vêm de preto, né? Mas hoje elas estão com uniformes de róseo. Então elas pegam a produção delas e entregam lá no teu silo. Elas produziram cada uma 500 sacas de soja. Entrega lá no teu silo, elas têm 2 fazendas lá em Paragominas e entregam lá. E você negocia esse silo com a nossa amiga ali, que está também com uma pulseira rosa, para combinar. E o caderno dela é roxo, né? O sapato também é roxo. Bom, então o que é que acontece? Na hora que elas cobram a entrega das 500 sacas de soja para você, você não é obrigado a entregar exatamente a soja que ela te devolveu, mas tu tens que entregar pelo menos 500 sacas de soja na mesma quantidade e qualidade que elas te deram, certo? Só que tu não tens. E elas descobrem que a soja está com a nossa amiguinha ali, da sapatilha roxa. Muito bem. Elas então entram com a ação de depósito contra a nossa amiga. Ela é parte legítima para figurar na relação jurídica processual? Não. Por quê? Porque ela é pessoa alheia ao contrato de depósito. A parte legítima para figurar na ação é você, que é o proprietário do silo. Se ela ajuizar uma ação contra ela, ela vai arguir na contestação o quê? Exceção de ilegitimidade de parte. Ela não é obrigada a restituir esse bem para ela. Veja, tem também um outro detalhe importante, que para reaver o bem, o depositante poderá ajuizar a ação de reintegração de posse, na qual comprovará o esbulho praticado pelo atual possuidor. Não é a mesma situação por exemplo, se ela tivesse ido na fazenda delas e tivesse esbulhado as 500 sacas de soja, ela poderia, provado que ela é possuidora irregular de má-fé da saca de soja, ela poderia ingressar com uma ação de esbulho possessório contra ela, uma situação completamente diferente. O que eu quero dizer é que ela não pode, por absoluta falta de legitimidade,
entrar com uma ação de depósito contra ela para ela restituir a saca que, diga-se de passagem, é a mesma soja dela, mas você que celebrou o contrato com ela. Então o contrato, ele vincula a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Deu para entender isso? Tranquilo? Não se esqueçam, porque na prova isso poderá ser pergunta de prova. De prova. Bom, competência. Aí, evidentemente, que uma das coisas que você tem que ter cuidado na hora de elaborar a petição, e a primeira coisa que você faz: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca de... Qual é a comarca? Eu tenho que saber a competência. Qual é a competência da ação de depósito? Perigo. Tudo isso será cobrado, evidentemente, numa prova de concurso. Então, por versar sobre direito pessoal, embora tenha por objeto a restituição da coisa, direito real, sujeita-se ao artigo 94 e é competente, então, o foro do domicílio do réu. Então, ela mora em Paragominas, tu moras em Belém, tá? O silo é lá em Paragominas, mas ela vai ajuizar a ação aonde? Em Belém, porque é o foro do domicílio do réu. Tá, professor, mas beleza, mas e se por acaso eu quiser estipular uma cláusula elegendo um outro foro? Veja, admite-se a cláusula de eleição de foro no contrato de depósito, que pode ser declarada nula pelo juiz, sempre que constatada a abusividade do ajuste em detrimento da parte vulnerável. Imagine que você tem vários silos pelo Brasil. Na hora que ela celebrou um contrato contigo, você estipulou na cláusula, uma das cláusulas do contrato, e ela nem percebeu, ou percebeu e achou que não seria necessário modificar, que o foro competente para o ajuizamento de uma ação, para dirimir aquele contrato, seria São Paulo. Ora, tu és de Paragominas, tua produção é em Paragominas, o silo fica em Paragominas, tu moras em Belém, mas tu tens que ajuizar a ação em São Paulo. Então, ela vai, numa preliminar, na própria ação dela, ela vai dizer o seguinte: olha, quero que o juiz declare logo a nulidade dessa cláusula que estipulou o foro de São Paulo, porque ele é uma pessoa que tem uma rede de silos em todo o Brasil, e fica totalmente inviável ter que viajar para São Paulo para ajuizar uma ação de depósito se ele mora em Belém do Pará. Então o juiz vai declarar nulo essa questão do teu domicílio, da estipulação contratual para São Paulo, e vai então considerar o teu domicílio em Belém o foro hábil para o ajuizamento da ação de depósito, tá? Vejam que são muitos detalhes, hein? Muitos detalhes. Professor, e a petição inicial do depósito? Como eu venho batendo na tecla, uma petição inicial, ela deve sempre respeitar os requisitos do artigo 282. Toda aula nós explicamos isso. Você tem que colocar o juiz para quem ela é interessada, o requerente com a qualificação completa, a ação correta, embora ache o princípio da fungibilidade. Já expliquei que na prova vocês devem colocar a ação correta, o requerido, o requerente e o requerido com a qualificação, os fatos, né? O direito, se você colocar, não pode descuidar numa petição, num concurso, colocar uma doutrina, uma jurisprudência, o pedido, né? A causa de pedir, aí se for uma ação cautelar, pede-se a liminar, no mérito pede-se a citação para ele contestar, no mérito pede-se a procedência da ação, pede-se a condenação em custas e honorários advocatícios, não pode descuidar do valor da causa, não pode descuidar do nome do advogado, do rol das testemunhas, etc. São os requisitos que nós temos no 282. Será instituída com a prova literal do depósito, prova escrita e a estimativa do valor da coisa, se não constar do contrato.
ou você tem um contrato escrito, ou você tem um contrato verbal. No caso do carro que você deixou no estacionamento do shopping, você tem um ticket, e o ticket vale uma prova. O problema é quando você só tem um contrato verbal, um amigo que ficou com... você deixou um livro, alguma coisa que depois você fica com dificuldade para provar que você entregou esse livro para aquele amigo. Existe apenas começo de prova escrita que possa convencer o juízo da existência do depósito. Por exemplo, recibo de estacionamento, ticket de cartão. Eu acabei de dizer, se você deixa o teu carro no estacionamento de um shopping, é como se fosse um depósito. Aquele ticket de estacionamento te dá a garantia que se acontecer algum dano ao teu carro, ou se ele for subtraído, roubado, né, eu tenho condições de acionar o shopping para eu ser restituído, tá? Então, essa prova é extremamente importante. A existência do depósito necessário miserável poderá ser comprovada por qualquer meio de prova. E aí, no caso de uma inundação, eu vou juntar reportagem de televisão, reportagem que saiu no jornal, né? Se for um incêndio, foto daquele estabelecimento queimado. Nós tivemos agora um incêndio num restaurante, até uma pessoa que ficou gravemente ferida, infelizmente veio a falecer, e isso é prova de que houve um depósito miserável, que a pessoa tirou aqueles bens do estabelecimento para depositar em virtude do incêndio. Atitude do réu. Bom, aqui para os nossos esclarecimentos finais dessa aula, nós temos que dizer a postura que o réu pode tomar. A primeira postura do réu é entregar a coisa, ou seja, implica isso no reconhecimento da procedência da inicial. Se você ingressa, ajuiza uma ação de depósito, e ao ajuizar a ação de depósito, ele te entrega a coisa, ele está reconhecendo a procedência da ação, tá? E isso implica, em tese, no pagamento de custas e honorários advocatícios, tá? Depositar a coisa, o réu libera-se dos riscos de ter o bem sob sua guarda e poderá ofertar contestação. Ele vai depositar a coisa, por exemplo, se tu firmaste um contrato com ele para que ele ficasse com os teus quadros, tu não pagaste, por exemplo, o que foi acordado no contrato, porque se ele vai ficar com obra de arte, ele precisa investir em aclimatação da sala, a sala não pode estar com umidade, porque senão vai danificar aquelas obras de arte. Tu não pagaste, ele arcou com isso. Ele pega, faz o depósito dessa obra de arte no outro e contesta dizendo, não entreguei a obra de arte para ele porque ele não honrou a parte contratual, tá? Consignar o equivalente em dinheiro se justifica quando o réu pretende contestar a ação sob o fundamento da impossibilidade de devolução da coisa. No caso, por exemplo, do silo, em que ela te entregou os 500 sacas de soja e tu negociaste com a nossa amiga as 500 sacas, tu não tens mais as 500 sacas. E a nossa amiga não tem obrigação de devolver para ela, a obrigação é tua. Se tu não tiveres as 500 sacas, tu podes depositar o valor em dinheiro das 500 sacas. Isso pode ou não ser bom, dependendo da situação. Se quando ela te entregou a saca, o valor da soja estava no mercado futuro alto, tu podes depositar um valor depois, quando a saca está no mercado futuro no valor baixo, ela vai ter prejuízo, ou vice-versa. Ela pode ter depositado a soja para o teu silo, numa época em que a soja estava com o valor da saca muito baixo, e quando tu fores depositar, houve um aumento por conta das chuvas, etc.,
e vai ter que depositar um valor altíssimo do valor que ela realmente tem direito. Então aí, tudo isso, tu só vais consignar o equivalente em dinheiro se tu não tiver condições de devolver a coisa, porque sendo saca de soja, tu pode devolver 500 sacas para ela. É mais adequado a essa situação quando se trata de uma obra de arte, se trata de uma escultura, se trata de coisas que eu não tenho como, são infungíveis. E aí eu não tenho mais como restituir a coisa e eu vou então pagar o equivalente em dinheiro. Oferecer resposta, contestação, reconversão ou exceção. Ainda há pouco eu disse que se ela ajuizasse uma ação de depósito contra a nossa amiga ali, que não tem nada a ver com o contrato de depósito de vocês, a nossa amiga poderia arguir uma exceção de ilegitimidade de parte, porque ela não é parte legítima para sofrer a ação de depósito, porque o contrato de depósito foi feito entre você, que é o proprietário do silo, e ela, que é a proprietária da produção. Ou se o réu permanecer inerte, eu vou aplicar os efeitos da revelia, né? Com presumir-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Então ele vai ser condenado a pagar tudo que for em termos de custas, honorários advocatícios, perdas e danos, porque ele não contestou o pedido. Eu sempre digo, não deixe de contestar na esfera civil, porque por ser direito patrimonialista, se você não contestar, existe a pena de confissão e revelia e serão presumidos como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte contrária. E a sentença e execução desse processo de depósito. Essa sentença de procedência tem natureza condenatória e já conterá determinação de entrega da coisa. Se o objetivo da ação de depósito é fazer com que você entregue a coisa no tempo oportuno, a sentença de depósito já traz, se ela for procedente, a determinação para que você entregue a coisa. Agora a pergunta é, professor Franklin, se eu não entregar a coisa? Não há, portanto, necessidade de instauração de um novo processo executivo. Tá, professor, eu ganhei a sentença, foi pedido a entrega da coisa, né? Eu pergunto, eu preciso entrar um novo processo de execução? Não. Não precisa entrar com execução, porque a execução, nesse caso, ela simplesmente, na hora em que o juiz determina a entrega da coisa, na própria ação de conhecimento do depósito, já tem o preceito de entrega da coisa. Então você não precisa entrar com outra ação de execução. Essa ação de procedimento contencioso, ela já tem esse preceito já de entrega da coisa e, portanto, desnecessário do processo executivo. Mas é como eu disse, a pergunta é, e se eu não cumprir, se eu não entregar a coisa, aí não cumprido o mandado, o juiz decretará a prisão do depositário infiel desde que requerido pelo autor. E aí é que está. Quando era possível o decreto da prisão do depositário infiel, se decretava como forma de coagi-lo a entregar a coisa. Hoje, não havendo mais essa possibilidade, por violação expressa ao Pacto de São José da Costa Rica, só resta ao juiz atacar outro bem jurídico do depositário, ou seja, ou ele faz uma penhora online dos recursos, ou vai lá no silo e penhora uma determinada quantia no valor que ela te entregou de 500 sacas de soja para ser devolvido, ou faz alguma medida constritiva, no caso arresta, ela pode entrar inclusive com arresto dos bens do silo para que tu sejas obrigado a pagá-la. O que eu quero te dizer é que essa hipótese da prisão, infelizmente ou felizmente, não poderá ser feita por violação do Pacto de São José da Costa Rica.
conquanto combinada na sentença a pena de prisão somente decretada após o descumprimento da ordem de entrega da coisa. E eu só comino a pena de prisão na entrega da coisa. Como essa prisão hoje é considerada ilegal, não tem como eu usar da prisão. Então eu vou usar todo um outro mecanismo de constrição em cima da pessoa que tem que entregar a coisa, para que essa coisa, se não puder ser entregue, pelo menos o equivalente em dinheiro seja restituído. Na próxima aula nós vamos ver procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, parte 3. Vamos começar com a busca e apreensão, mas até aqui eu pergunto: alguma dúvida, alguma pergunta?